2 nêutrons, portanto, de carga elétrica positivas, né? Então, né, foi o que eu acabei de falar. Eu percebi que eu coloquei agora aqui a mesma coisa na parte de cima, né? Então, o tipo basicamente, o que é o tipo de radiação alfa? Então, quando o átomo emite radiação do tipo alfa, né, alfa emissor, tá vendo aqui? Ele perde automaticamente 2 prótons e 2 nêutrons do seu núcleo, transformando-se em outro tipo de elemento. Que tipo de elemento? Qualquer um, né, que foi dado, né, a reação. Então, no caso aqui, eu tenho um X elemento que eu estou transformando ele em um elemento. Estou liberando, através de uma reação, né, de transformação, eu estou fazendo com que esse X elemento se transforme em Y elemento, né? Com essa transformação, eu vou descobrir aqui nesse exemplo a quantidade de radiação que tá sendo liberada. Então, nessa reação aqui, ó, de X para Y, está havendo aí uma liberação de radiação do tipo alfa, beleza? Vamos lá. Então, por apresentar um pequeno poder de penetração, a radiação tipo alfa ela não representa grande perigo, né, uma vez que não é capaz de atravessar muita coisa. Então, não é capaz de atravessar uma folha de papel, mas pode causar queimadura leve aí, no caso, quando em contato com a pele. Tranquilo? Então, a radiação tipo alfa, nós temos a liberação de 2 prótons e 2 nêutrons, não é? E o que esse 4 está fazendo aqui? Eu sei que se eu fizer a massa, né, atômica, eu vou descobrir que A é igual a P igual a N, não é? E que A é igual a Z. Tranquilo. Vamos lá. Então, as radiações do tipo beta apresentam partículas bem mais leves do que a partícula do tipo alfa, mas ele tem um alto poder, justamente por ter uma massa mais desprezível, ele vai ter um alto poder de penetração do que do tipo alfa, não é? Com carga negativa, assemelhando-se isso aos elétrons, na radiação do tipo beta, o nuclídeo, que é o núcleo emissor de radiação, então temos aqui o conceito. Então, são todos os elementos que possuem nuclídeo? Não, apenas aqueles elementos, no caso, apenas aqueles átomos que têm uma grande capacidade de radiação, né? No caso, alguns átomos instáveis, beleza? Por exemplo, alguns gases, né, ele tem essa capacidade de emitir radiação em pequena quantidade, mas tem. Então, é o núcleo emissor de radiação, que ele emite uma partícula do tipo alfa, no caso beta, não é? Que esse beta, né, fazendo com que o número de nêutrons do átomo beta emissor aumente seu número de prótons em uma unidade. Ou seja, quando eu falei que o outro, você vai diminuir a quantidade de prótons e de nêutrons numa reação, no caso de uma reação do tipo beta, vai acontecer o contrário, vai acontecer uma soma de um número de unidade de prótons, né? Então aqui, ó, Z mais um, tranquilo, vai aumentar em uma unidade. Ou seja, para que eu vou servir, né? Para que isso aqui vai me servir dentro da nossa química? Esse processo aqui, né? Esse cálculo aqui, existiram dois pesquisadores, né? Dois cientistas que fizeram uma formulazinha baseando nesses dois cálculos, né? E voltando, e para que serve esse cálculo, professor? No caso, esse cálculo aqui vai saber para descobrir a quantidade de radiação, uma quantidade de radiação, não é, que vai ser liberada em uma reação nuclear. Ou seja, para mim saber a quantidade de radiação que um elemento radioativo está me fornecendo, eu tenho que fazer esse pequeno cálculo aqui. Tranquilo? Em uma transformação de um elemento para outro. Um elemento radioativo para outro elemento radioativo. Tranquilo? Então, na saúde, seus efeitos danosos são bem maiores que as partículas, no caso das alfa. Então, por quê? Ele tem uma grande capacidade de penetrar um pouco mais a fundo do que as partículas alfa. No caso da radiação tipo gama, a radiação do tipo gama é lançada em forma de ondas eletromagnéticas, logo depois da emissão de partículas do tipo alfa ou beta. Ou seja, isso acontece porque, mesmo depois da emissão dessas partículas, o nucleotídeo, o nuclídeo
não consegue se estabilizar. Assim, ele emite energia na forma de onda eletromagnética para se estabilizar. Ou seja, a radiação do tipo gama não tem carga elétrica nem carga de matéria, e por isso pode ser representada por, no caso aqui, ó, como eu falei que ela tem cargas desprezíveis, não é? Ela não consegue se estabilizar dentro da substância. Então, ela é liberada no meio, né? Então, ele possui uma grande capacidade de poder de penetração, mais do que a alfa e da beta, por ele ser o mais leve, por ele ser o mais leve e mais instável, né? E por também a sua forma de energia é forma em dados em energia de ondas eletromagnéticas. Então, consegue atravessar bem mais do que os outros tipos de radiação. Então, finalmente, a gente chega aqui numa dada questão, né, que o livro passa para vocês. A gente tem aí, né, o seguinte: nós temos aqui, ao se desintegrar o átomo de Rn, não é, que é um elemento radioativo, tranquilo? Ao desintegrar, o que que ele está falando aqui? Desintegrar, ele está quebrando aqui uma molécula de Rn aqui, tranquilo? E ele está transformando esse átomo de Rn em outro elemento radioativo, chamado de PO, beleza? A gente tem aqui o número, não é? Aí eu boto esse pequeno exemplo, voltando aqui, beleza? Temos aqui o número atômico e a massa do elemento, tranquilo? Então ele pergunta o seguinte: o número de partículas alfa e beta emitidas no processo é, respectivamente. Ele está perguntando aqui qual é o número de partículas alfas e betas que estão sendo emitidas através desse processo aqui de uma reação nuclear. Então, eu falei para vocês da utilização daquela pequena fórmula. Então, existiram dois pesquisadores, né, dois cientistas, que pegaram as duas fórmulas e botaram em uma só. Então, ficou mais ou menos assim: um elemento qualquer, radioativo, ele vai ser transformado em outro elemento, liberando X cargas alfa. Aqui temos, né? Lembra lá da fórmula? Voltando aqui. X cargas beta, né? Aqui zero, mais X cargas alfa, que aqui é zero e aqui é zero, né? Assim, beleza? Transformando esse elemento aqui em outro elemento Y com cargas que a gente vai ter que descobrir. No caso aqui, ó, ele já deu os valores aqui da outra carga, beleza? Eu vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente ficar mais limpo aqui. Deixar só a parte de cima. Então, colocar mais uma vez aqui, ó. Vou colocar menor. Mais uma vez aqui minha fórmula. Está transformando em X alfa. Não confunda aqui, ó, a simbologia. Mais X beta mais X alfa. Isso aqui ele vai uma liberação, não é, do elemento aqui Y, que vai ter X elemento aqui e X elemento aqui que eu vou saber o número, né? Então, como eu disse, ele já deu. Então, quem é aí os meus gados? Vamos dar nome aos gados. Então, no caso, aqui é meu X e aqui é meu Y. Tranquilo? Meu X aqui e o meu Y aqui. Então, vamos substituir os valores? Aqui, eu estou transformando Rn 222 aqui, né? 86. Estou transformando ele para descobrir X elementos alfa. Eu falei para vocês que o elemento beta e o alfa, ele tem o nível elevado a zero. Então, a gente desconsidera esses dois elementos aqui, por enquanto, né, no nosso cálculo. Tranquilo? Então, vamos aqui descobrir quem vai ser alfa.
né? E no caso ele está querendo descobrir aqui, ó, quantos valores, está querendo descobrir no caso o valor de x, né? No caso aqui mais, eu cancelei esses dois, né?